Olá pessoal, eu tenho muitos amigos, muitos clientes mudando internamente nos Estados Unidos e muitos outros querendo vir do Brasil para os Estados Unidos. Mas a pergunta que fica é, vale a pena morar nos Estados Unidos? Qual é o custo de vida? Vale a pena ganhar em dólar ou ganhar em reais? Quanto que eu devo economizar por mês para poder viver bem nos Estados Unidos? Essas e outras perguntas no vídeo de hoje, detalhando o custo de quem mora nos Estados Unidos. Então pessoal, para deixar esse vídeo bem explicadinho, eu dividi as sessões em 6 partes. Vamos lá então. Moradia, alimentação, transporte, educação, saúde, lazer e extras. Eu quero detalhar todos os custos e no final eu vou te deixar um número médio para você ter uma ideia de quanto realmente você precisa para viver nos Estados Unidos. Vamos começar então pela questão da moradia. Moradia você tem algumas opções, eu quero colocar para vocês. Você pode alugar casa, você pode alugar uma townhouse, você pode alugar um apartamento ou você pode também comprar um imóvel. Vamos fazer então uma simulação. Digamos que você alugue uma casa de 2.500. Você tem ali 2.500, você vai ter mais, vamos botar tudo hipóteses, tá bom? O preço médio. 2.500 para o aluguel. Você vai ter 100 dólares, 100 dólares de piscina, custa a piscina. Você vai ter 70 dólares da manutenção do jardim. Aí, energia elétrica, 120 dólares. Gás, 50 dólares. E água, 80 dólares. Você soma tudo e você vai ter o seu ticket médio de uma casa, de uma família de classe média, boa, morar bem, numa área escolar muito boa. Lembrando que esse preço final no aluguel é muito mais caro do que quando você compra uma casa. Claro, quando você compra uma casa você tem que dar uma entrada, né? Mas se você já mora nos Estados Unidos, a entrada pode ser a partir de 13,5%, 5%. Se você está vindo do Brasil, a entrada atual é de 35% a 40%. Mas você consegue comprar uma casa mesmo morando no Brasil e mesmo de forma financiada. Como eu te falei antes, a gente tem a possibilidade de alugar também uma townhouse. Se você decidir por townhouse, você vai pagar mais ou menos entre 1.800 e 2.200, 2.300 numa região de escolas muito boas, como a gente está aqui no West Chase, no Water Chase, South Tampa, algumas regiões mais para o norte. Então, esse é o custo médio para alugar uma townhouse. Lembrando que na townhouse você não tem o custo com o condomínio. Quem paga o condomínio é o proprietário e também o IPTU. Então você tem um custo a menos e geralmente nesse custo já está incluída a manutenção do jardim. Você só tem que pagar a energia elétrica e praticamente o gás. Pessoal, na parte da alimentação. Alimentação eu vou direto no valor. Você vai gastar em média, dependendo do seu consumo e aonde você consome. Tá? Eu vou te falar isso daqui a pouquinho. O valor vai ficar entre 600 a 1.200. Existem basicamente 3 categorias de supermercado, tá? Você vai, categoria número 1, comprar no Walmart ou no Aldi. Categoria número 2, intermediária, você vai comprar no Publix ou no Costco, que tem aqui atrás de mim. E categoria número 3, onde você encontra produtos, digamos, mais natural, que é a rede de Whole Foods, Sprouts ou Fresh Markets. Esses você vai gastar um pouco mais. Então, dependendo de onde você vai consumir, comprar os seus utensílios mensais, você vai ter um custo um pouco diferenciado, dentro daquela faixa de 600 a 1.200. Esse é o custo que você vai ter com supermercado. Agora vamos lá. Além disso, você também tem o custo com almoçar durante a semana, né? Esse custo vai ficar num ticket médio entre 10 e 15 dólares por dia. Além disso, ainda a gente tem também o custo com comidas que você chama pela teleentrega, né? Ou você vai no restaurante com a sua família. Um restaurante com 2 crianças, o casal mais 2 crianças, você vai gastar em média de 70 a 100 dólares. Se você vai durante o final de semana, num almoço mais especial, entre 100 e 150 dólares. Quanto custa uma pizza em média nos Estados Unidos? Uma pizza boa vai te custar uns 27 dólares, 30 dólares. Claro que você pode pegar essas franquias que você encontra a pizza mais barata.
E além disso, aqui na região de Tampa, tem uma questão muito legal que pouca gente usa, mas é uma opção. Como a gente mora em Tampa Bay, onde não tem muitos brasileiros, o acesso à nossa comida típica brasileira é um pouco mais difícil. A gente tem alguns restaurantes, mas não são muitos. O que os brasileiros que moram na região fazem, eles contratam pessoas que vão na casa deles e cozinham para eles. Então, o custo médio de um chefe de cozinha que vai na sua casa é entre 25 e 40 dólares por hora. Então, se você contrata, por exemplo, digamos, põe um ticket médio de 30 dólares, você chama aí 2 horas, né, é suficiente para ela cozinhar, dependendo, para uma semana. Então, soma tudo aí. Supermercado, restaurante, pizza, chefe na sua casa. Esse é o valor que você vai ter com o custo de alimentação. Então, estamos no terceiro tópico da formação do nosso custo de vida, do nosso orçamento familiar nos Estados Unidos. Transporte. Quando você vem para os Estados Unidos, você vai precisar de um carro. Então, começamos pelo carro. Para comprar o carro, você pode adquirir um novo, né, à vista, por 10, 15 mil dólares, ou você pode comprar um carro financiado. Aqui nos Estados Unidos é muito fácil você financiar um carro. Você consegue comprar sem dar nada de entrada. Claro que se você acabou de chegar no país, você vai ter que formar o seu crédito, então é melhor você vai pagar um pouquinho mais caro na prestação, mas mesmo assim ainda vale muito a pena você comprar um carro financiado. Deixa eu te mostrar um exemplo de um carro financiado, um carro de um bom tamanho, uma família de 2, 3 pessoas, é uma Ford Explorer com 7 lugares, ela está custando 43 mil dólares. Ela vem com banco de couro, toda equipada, com DVD, teto solar. Então esse carro vai te custar na parcela, dando talvez uns 5 mil dólares, em 6 anos, 500 dólares por mês. Então, primeiro ponto, carro. Segundo ponto, manutenção do carro. Você vai ter que pagar troca de óleo, eventual troca de pneu lá na frente. Então você coloca na parcela mais uns 50 dólares de manutenção do carro, no mínimo. Combustível. Combustível realmente é barato, mas também é uma despesa que você tem que colocar no seu orçamento. Vamos falar aí que se você é uma pessoa que roda em média umas 20, 30 milhas por dia, você vai ter um custo de combustível de aproximadamente 100, 150 dólares por mês. Isso é um custo importante que você tem que colocar no seu orçamento. Além disso, tem o custo com pedágio. Tampa é uma cidade que tem poucos pedágios, mas tem outras cidades na Flórida e em outros estados que tem muitos pedágios. E aí, o seu custo de pedágio também vai entrar na parcela. Aproximadamente uns 100 dólares por mês de pedágio você vai pagar. Então você tem que estar preparado para esse custo. E por fim, a parte mais importante, que é o seguro do carro. Você não consegue comprar um carro sem fazer o seguro. Ao menos o seguro contra terceiros. O seguro vai também variar conforme o carro. Então, nós estamos falando na parcela, em média você tem que colocar entre 500 e 1.000 dólares por mês, dependendo se você tem 1 ou 2 carros, se você tem mais gente dirigindo, se você tem adolescente na família que também dirige esses carros. Vamos somar tudo então. Prestação do carro, seguro, pedágio, combustível, manutenção. Esses são os principais itens que entram na categoria transporte. Nosso quarto item da lista de custo nos Estados Unidos, educação. Educação nos Estados Unidos é gratuita, só que por mais que você ache que você não vai gastar nada, você tem que economizar, porque lá na frente, na faculdade, você vai gastar bastante, a faculdade é muito cara. Então o ideal é que você coloque na parcela alguns savings para você usar para o seu filho, ou sua filha, ou seus filhos lá na frente. Então o custo mínimo, eu diria, o custo básico da educação é com material escolar, mas é um valor tão mínimo que nem precisa ser classificado na nossa composição de custo. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que é muito importante, é o custo com creche, com daycare. E a creche nos Estados Unidos é uma coisa meio cara, então você vai pagar aproximadamente 1.200, 1.300 por cada filho. Então se você tem 2 filhos,
entre, digamos, 2 e 3 anos, você tem que colocar no orçamento uma parcela de $2.500 por mês. Como eu disse antes, mais ou menos $1.250 por filho. Então esse é um valor que eu considero um valor bem alto na parcela do custo de vida nos Estados Unidos. Saúde. Esse ponto é um ponto bem importante, bem delicado. A saúde aqui nos Estados Unidos é completamente privada. É como se você tivesse que pagar um plano médico no Brasil. Por exemplo, Unimed. Você tem que pagar, você tem que ter. E esse plano funciona como se fosse um seguro de carro. Você tem que pagar mensal, como se paga no Brasil, só que tem algumas variáveis, né? Conforme o seu estado de saúde. É a mesma coisa, por exemplo, conforme a pontuação que você tem, né? Se você é bom motorista ou não, se você tem uma boa saúde ou não. Isso tudo conta do seu valor mensal de prestação. E também tem a questão da franquia. Então você, conforme a franquia que você escolhe, se você paga mais na franquia, você paga menos na parcela mensal. Se você paga menos na franquia, você paga mais na parcela mensal. Isso tudo é importante você entender. O vídeo não é sobre saúde, eu não vou detalhar todas essas questões que envolvem saúde, mas eu posso te dizer que o valor mensal aproximado de uma família de 2 filhos gira em torno de $600 a $1.000 por mês em saúde. Pessoal, então vamos para o último item da composição da nossa lista de custo de vida nos Estados Unidos. Esse item é um item um pouco diferente, por quê? Porque é dos gastos gerais, digamos assim, né? Gastos com cabeleireiro, né? As mulheres gastam, né, mais que os homens, um pouquinho mais, tipo unha, salão de beleza. Homem também gasta, um corte de cabelo aqui vai dar uns 20, 25, né? As mulheres gastam mais ou menos, sei lá, uns 50, 80, 100, dependendo de onde vão. Então tem o custo de beleza, academia, custo de compras extras, custo de uma viagem, digamos, uma viagem ao mês. Você sai num hotel, vai gastar mais ou menos uns 100, 150, 200, dependendo de onde você vai. Então, esse seria a categoria dos custos extras, custos gerais. E nessa categoria eu fiz uma média, colocando tudo junto e coloquei um ticket aí de $500 nessa categoria. Então, pessoal, eu queria fazer um resumo geral do custo médio para se viver nos Estados Unidos, aqui em Tampa Bay. Eu até fiz uma colinha aqui porque é muita coisa, são muitos números, mas digamos que a gente tem um ticket médio, tá, para moradia, $2.500, vai somando aí, alimentação, $1.000, transporte, $1.200, educação, $500, se você tiver um filho no daycare, né, na escolinha, $1.200, saúde, $600, lazer e extras, que é o último item, né, $500, a gente está falando em $7.000. $7.000, tá? Lembra que eu falei para vocês que agora, 2021, o cenário mudou? Mudou porque a gente está na pandemia, então esses custos são possíveis de reduzirem. Como? Você pode gastar menos na questão da saúde. Como assim, Alex? Hoje em dia está muito comum a telemedicina, então você pode fazer um plano básico, uma cobertura um pouquinho menor e usar o médico da telemedicina. Você vai ter uma redução, digamos, de 50% do seu custo com a saúde. Então isso aí já é um ganho legal. Outro ganho é como você trabalha mais de casa, você vai deixar de pagar menos pedágio, menos combustível. Lembra daquele ticket médio de 225 que você gastaria por mês para almoçar no trabalho? Esse também você vai reduzir. E tem mais uma questão, se você comprar uma casa, você também vai pagar muito menos que o aluguel, mais ou menos uns 20 ou 30% a menos. Você tem que ter entrada. Mas vamos lá então. Resumindo, se você comprar uma casa, o seu ticket baixa para 200 na moradia, alimentação 800, porque você vai deixar de comer no escritório, em função da pandemia, transporte cai para 1.000, porque você vai usar menos o carro, menos manutenção, menos gasolina, menos pedágio. Educação, a gente põe o mesmo ticket de antes, 1.200, porque digamos que você tem um filho na creche. Saúde era 600, a gente cortou pela metade, 300. E o lazer extra,
a gente mantém aqueles 500. A gente está falando então de 5.800, uma diferença aí de $1.200 em relação, né, ao outro orçamento. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu tento ajudar um pouquinho todas as pessoas que mudam no Brasil, pessoas que já moram aqui, né, com alguns dados, algumas informações, mas, por favor, não são valores exatos, são valores aproximados, são valores que, baseados um pouco na minha realidade, dos meus amigos, dos meus clientes que mudam para cá. Se você tiver alguma observação, algum comentário, será muito bem-vindo. E se você puder dar um like, dar um comentário, espalhar para os seus amigos, fazer um share, a gente agradece muito.